Quando eu faço isso aqui, vou às feiras. Se lá no nosso texto, gente, a frase é esta, eu vou às feiras, eu tenho o plural com o plural. O que que se indica para mim? Plural com plural, você tem o artigo. Significa que aqui eu coloquei o artigo, às feiras. E eu vou olhar se o contexto pede a preposição. Quem vai a algum lugar. Se o contexto pedir a preposição, você tem que juntar os dois. Isso vai fazer com que a crase ela seja obrigatória. Se a banca perguntar, a crase ali é obrigatória? É obrigatória. Porque, gente, se você tirar esse acento, o que que vai ser esse as que tá aqui, ó? Esse as, ele vai ser o artigo. Se eu tenho esse Szinho, as garrafas, as mulheres, as crianças, eu tenho o artigo. Significa que você tem um verbo que pede uma preposição e você não colocou a preposição. Por isso fica errado. Então entenda isso. Sempre que você tiver plural com plural, significa que nesse contexto você colocou o artigo. Se o contexto pede a preposição, isso faz com que a crase seja obrigatória. Entenderam isso, gente? Tranquilo? Bacana? Dá aquele ok. Eu quero que você entenda, senão você vai cair em pegadinha. Ok ou não? Agora, olha a diferença. Oi? Bacana. Legal, legal. Vou voltar então. Então, guarde. Plural com plural. Eu tenho o artigo. Se o contexto pede a preposição, a crase é obrigatória. Mas eu falei para você que quando existe palavra no plural, eu tenho a opção de colocar o artigo, mas eu também tenho a opção de não colocar o artigo. No primeiro exemplo, o que que eu vou fazer? Eu agora não quero colocar o artigo. Eu não vou colocar. Não quero usar o artigo. Eu quero usar só experiências. Experiências fazem parte da vida. Não coloquei o artigo. Só que agora eu vou olhar para a regência. Nesse caso, ó, ele se submeteu. Quem se submete a. Esse contexto pediu uma preposição. A preposição não tem jeito. O artigo você pode usar ou não. A preposição você tem que usar. Então, nesse contexto, ó, esse a que tá aqui é apenas a nossa o quê? Preposição. Eu não tenho o artigo. Eu coloquei unicamente a preposição. Esse a, ele não pode ter crase. E aí, gente, você vai guardar até um macete, mas eu quero que você entenda, pensando em CESP, tem que entender. Sempre que você encontrar esse a no singular e a palavra seguinte estiver no plural, significa que ali você não tem artigo, você tem unicamente a preposição. Por isso a crase é proibida. A gente até usa o macete. Singular com plural, crase nem a pau. Singular com plural, nunca vai haver crase. Então, se eu tenho lá, ó, a garrafas, é singular com plural. Não pode haver crase em nenhum contexto. Não importa o que está depois. Se eu tivesse assim, ó, a nossas questões. Se tiver singular com plural, nunca haverá crase, porque ali você não tem artigo, é a preposição sozinha. Bacana, gente? Deu para entender essa estrutura? E aí eu vou colocar duas outras para que você nunca mais erre isso. Se eu crio essa frase e se eu crio essa frase,
Diga para mim, a frase 1, ela tá certa ou ela tá errada? E a frase 2, gente, ela tá certa ou ela tá errada? Fala comigo. Vou começar pela frase 2. Sempre que você tiver plural com plural, significa que aqui na frente, ó, você tem o artigo. As festas, as dúvidas, as mulheres. Tem o artigo. Vou olhar se o contexto pede preposição. Quem vai a algum lugar. Pediu a preposição, eu vou juntar os dois e eu vou colocar a crase. Plural com plural, eu tenho artigo. Se o contexto pede a preposição, a crase é obrigatória. Agora, se eu faço, vou a festas, o a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Singular com plural, crase nem a pau. Nunca vai existir a crase. Por quê? Se for singular com plural, significa que aqui você não colocou o artigo. Você tem apenas quem vai a algum lugar. Você tem unicamente a preposição. Lembrando que quando você não coloca o artigo, você tem um valor genérico. Eu vou a festas, a quaisquer festas. Quando você coloca o artigo, você tem um valor específico, você tem um valor determinado. Dessa maneira, sem o acento e com o acento, as duas frases ficam certas. Mas essas duas frases, elas trazem sentidos diferentes. Uma trabalha com valor genérico e a outra trabalha com o valor específico. Beleza? Então, vamos aqui para nossa questão. Bem, coloquei algumas envolvendo essa estrutura. Na questão 5, a banca pergunta: é obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase nessa estrutura? E aí, gente, é obrigatório ou não é obrigatório? Fala para mim. Sempre que você tiver plural com plural. Se eu tenho plural com plural, isso indica que nesse contexto apareceu o artigo. Plural com plural tem artigo. E aí eu vou olhar se o contexto pede a preposição. Lembrança a quem? Lembranças ao pai, lembranças ao filho, lembranças ao marido, lembranças a alguém. O nome lembranças, ele pede a preposição. Juntei a preposição com o artigo, o que faz com que a crase aqui realmente seja obrigatória, para você nunca mais esquecer. Plural com plural tem artigo. Se o contexto pedir a preposição, a crase ela realmente é obrigatória. Perfeita essa estrutura. Agora,